Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia. O programa é para provocar. Hoje, dia 3 de setembro de 2021, aqui comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Olá pessoal, olá Sérgio, tudo bom? Tudo, tudo cada dia Maravilha. melhor. Pois A é. conta de luz, né? Então, mas antes de mais nada, vamos lá à nossa simpática vinhetinha. Vamos lá. Ok? Então vamos lá. Agora, essa semana tem fotos, não tanto artísticas, mas tem fotos, né? Espera aí que eu vou pôr as fotos. Ah, sim, o Faria Loser. Faria Loser, que foi muito famoso, que é o ministro da Economia que está sendo homenageado em prosa e verso, né? Essa aí que eu comecei a reparar uma coisa como bom fotógrafo, né? Eu É. comecei a reparar que esse aí é o presidente em Uberlândia, se não me engano, em Minas Gerais. Deixa eu até estar aqui a legenda. Tratamento Uberlândia, né? E a foto é de Alan dos Santos. Será que é aquele Alan dos Santos? Não, mas é Alan Santos. Pois é, será que é aquele Alan dos É, Santos? não. Eu acho que Não? não. Eu já tem um jornalista de fato Ah, tá. Tem que essa chama. infelicidade. É, Né? Agora, você observa o seguinte: esse é o presidente que foi lá para fazer seu comício, ele só faz comício, né? Você observa uhum. que não tem ninguém, não tem ninguém. É sim. Isso a gente já vem acompanhando de longa data, né? Essa ausência. Peraí, não tem muita gente, como você pode observar. Isso aí nós já estamos em ritmo de 7 de setembro, né? Sim. Lá na Bahia. Como você pode ver, também Meia não tem dúzia de ninguém. 5 ou 6. Não, Difícil. isso aqui tudo é segurança, Aham, né? Então você sim. vê que não tem ninguém, não está sendo muito prestigiado, né? Então, É. é sinal de que as coisas não Não vão. também, mas eu acho, a gente vai até entrar em 7 de setembro, né? Acho que não é o primeiro assunto. Mas eu acho que eu acredito que a gente vai ver ruas lotadas, tá? Eu acho que vai ter bastante movimento. E é natural, porque está se tornando uma coisa muito grande em volta. Então é natural que, né, que haja Mas gente. digamos, se ele puser 4 milhões de pessoas na Paulista, o que não vai acontecer, É. nós estamos falando de 10% da Ah, população do sim! estado de São Paulo. Perfeito, perfeito, concordo. Então, né? É verdade. Não, sim, e mais ainda, no universo de 150 milhões de eleitores, o que é 4 milhões, seja lá o que for, eu concordo. Isso aí é. Mas ainda assim gera né, uma coisa, uma barulheira. Então, Sim, pensar que sim. teremos ruas vazias também não é o caso. Teremos, né, aquela coisa das manifestações do Collor, todo mundo de preto, não é o caso. Mas eu concordo que, em última análise, por mais que ele coloque gente, e não vai colocar, como você falou, é um limite físico, não passa a ser nada, entendeu? Então, concordo. Ademais, daqui uma semana, basta a oposição pôr muito e muito mais na rua. Pronto. Uhum.
toda essa parafernália está. Mas vamos pela ordem. Presidente, uma questão de ordem. Então, vamos pela. A Justiça contraria Dória e dá aval para manifestações pró e contra Bolsonaro no dia 7 de setembro, em São Paulo. Né? Carolina Linhares. Apesar da proibição do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, uma decisão liminar provisória concedida nesta segunda-feira, 30, pela Justiça, garante aos grupos de oposição a Jair Bolsonaro, sem partido, o direito de realizar manifestações do Vale do Anhangabaú, na capital paulista, no dia 7 de setembro. Bom, aí eu nem vou ler mais, porque também não é o caso. Mas o fato é o seguinte, também não tinha condição do governador proibir. Mas veja, o que eu vi nessa história eu acho que é uma questão de organização. Por mais que Anhangabaú e tal, mas ele talvez acabe se encontrando. Imagina o rebuzango, vira guerra civil, vai virar palco de tragédia, entendeu? Então, se puder evitar, e pelo que eu tinha entendido, o pessoal, né, pró-governo já havia solicitado anteriormente, enfim, com alguma antecedência, a Paulista, etc. e tal. Então, me parece razoável, tendo em vista o calor que está especificamente nesse caso. Olha, vocês têm o dia 12, eles têm o dia 7, vamos que vamos, entendeu? Então, me preocupa realmente só com a questão de caos, de guerra, de sabe-se lá o que vai virar, confronto de torcida, entendeu? Isso aqui é meu ponto. Com certeza não é prudente, não é uma boa ideia, né? Mas, inclusive, o maior perigo não é. Eu acho que um lá no Anhangabaú, outro na Paulista, eles não vão se movimentar em direção ao outro. Sim. Mas o problema se encontram no metrô, uns com as Bolsonaro, o outro com não sei o quê, o outro com Lula, e blá, 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 né? Se encontram no metrô, nos ônibus, no meio do trânsito, indo para os locais da manifestação. Isso é que é perigoso de haver confronto, né? Agora, de qualquer forma, o governador deveria sugerir, deveria estimar, fazer até campanha, se fosse o caso, para que houvesse esse bom senso de evitar de fazer a manifestação. Mas ele não poderia proibir, entende? Porque aí, baseado em que lei ele proíbe que determinado grupo faça... Sim, entendi. Virou uma questão de autoritarismo, né? Não, nem isso. A questão foi, como disse, foi parar na justiça, porque tem aqueles que são mais exaltados, né? Eles acharam que não. Então, nós temos o direito, o governador não pode proibir. De fato. Aí foram à justiça e tiveram essa liminar. Eu achei até que foi razoável, mas você tem razão nesse ponto também. Então, não pode, assim. O governador proibiu uma parte de fazer manifestação. Não pode. Quer dizer, né? Ele foi mal. Aliás, não é só o Bolsonaro, às vezes os outros políticos também são mal assessorados, né? Então, ele deveria ter feito campanha e feito declarações e tal, no sentido de que as pessoas evitassem isso, inclusive mencionando o perigo, a possibilidade de confronto, etc. e tal, mas não fazer assim, tipo, não está proibido manifestar contra o presidente. Isso não existe, né? Então, é isso. Então, está resolvido. Vai ter, não sei se vai ser grande, se vai ser pequeno, como do Bolsonaro também, não sei se vai ser grande, vai ser pequeno, porque eles estão contratando ônibus e não sei mais o quê, e pá, mas daí as pessoas irem em troca de um sanduíche, não sei, depende. Eu acho que esse 7 de setembro, mais que qualquer outra das manifestações que houve, ele tem um quê especial, né? Porque tem muito calor do momento de STF, tem o Bolsonaro inflando. A gente já falou disso 1000 vezes aqui, de qual que é a real, né? Na prática ali, na televisão filmando. O que vai ser um golpe? É o quê? O exército mirar tanque, um assento para o STF? A polícia de São Paulo cruzar o braço e não fazer nada, e as pessoas quebrarem tudo? O que é um golpe? Vão invadir o Palácio do Dória lá, o Bandeirante? Eu não sei, entendeu? O que seria um golpe que estão falando? Então, na prática, claro que existe uma tentativa golpista, mas aí virou palavra caída, né? Como fascismo, né? Acabou, fascismo virou qualquer coisa, golpe virou qualquer coisa na época da Dilma, né? Fora Temer virou qualquer coisa. O golpe de agora também, que golpe é esse, né? Então, o que a gente já falou aqui muito.
Mas, ainda assim, eu acho que esse 7 de setembro ele tem ingredientes que merecem um pouco de atenção, porque a gente tem o presidente insuflando o pessoal ali, palavra a palavra. Se abrir a Folha agora, a manchete da Folha é: com o discurso golpista, Bolsonaro diz que vai à guerra, sabe umas coisas dessa? Então, isso preocupa, né? Isso é uma coisa que... Então, é diferente. Então, por isso que eu até estava comentando com você, não sei se foi antes de entrar no ar ou não, de que vai ter gente. Eu acho que a gente tem que se preparar para ver ruas lotadas, e isso não quer dizer muita coisa, mas não vamos esperar que vai ter meia dúzia de gato pingado. Eu acho que vai ter barulho, entendeu? E isso, de certa maneira, vai deixar ele com o peitinho estufado. Porque também, por outro lado, o que está acontecendo? Todo dia agora, negócio de um filho, Renan, não sei o quê. Agora, você viu ontem que saiu, né, o ex-funcionário deles ali, super próximo, falando que sim, tinha rachadinha, óbvio, né? Mas assim, confirmando mais e mais e mais, tudo isso acua. É agora que o homem é corno, quer dizer, tudo isso deixa o animal, né, ali acuado, e animal acuado ataca, né? Animal racional ataca quando acuado. E é isso que vai acontecer. E tá tudo ali. O 7 de setembro é terça-feira agora. Então, eu acho só que eu não vejo, como a gente já falou uma vez, questão de golpe, mas a gente tem que olhar com um pouquinho mais de carinho, ter um pouquinho mais de atenção nessa movimentação toda. Eu acho assim, quem está falando que pode haver um golpe, no sentido clássico de golpe, seja da imprensa ou não, eu tenho duas posições. Ou é muito naivo, né? Quer dizer, muito ingênuo, ou é mal intencionado. Porque não há condições desse homem dar um golpe. Bom, mas então, o golpe clássico, não há condições dele dar, né? Então, não vai haver golpe. Ele mesmo já começou a mudar um pouco a narrativa. Hoje mesmo ele fez uma declaração que o 7 de setembro vai ser um último aviso, uma última alerta a dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Nem é mais ao Supremo Tribunal Federal, a dois ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, o problema é o seguinte: eu estava conversando com um amigo meu e ele disse que ele já deu o golpe. E é verdade. Não um golpe clássico. Mas o que ele fez? Ele está desmoralizando todas as instituições, ele desmoralizou as Forças Armadas, ele desmoralizou o Congresso, ele está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal, ele está desmoralizando como é que se diz? A presidência da República, né? Quer dizer, ele tá produzindo uma verdadeira deterioração da República, né, das instituições e da coisa. Então, ele já deu esse golpe. Ele dividiu o país, né? Criou agora a turma de lá, a turma de cá, isso e aquilo. Quer dizer, ele já conseguiu destruir tudo aquilo que foi construído ao longo desses 30 anos de democracia, né? Então, o golpe clássico ele não vai ter, porque ele não tem condições de nada. É que ele não gostaria, não. Tanto ele quanto esse bando de loucos que o apoia, gostaria muito gostariam muito de aplicar um golpe assim clássico, né, de tomar o governo, virar ditador, mas isso não há condições de fazer, e ficou muito claro pelas últimas declarações do Comando do Exército, das instituições, a gente vai ver agora em seguida, né, das instituições empresariais, bancárias, enfim, e políticas, quer dizer, não há apoio externo, então não tem condição, eu não tenho a menor dúvida que não vai acontecer rigorosamente nada. Quanto à quantidade de gente, eu participei de várias manifestações na Paulista, principalmente na época do Fora Sarney, do Fora Lula, etc. Pois você está vendo? Eu participei de Fora Lula. Né? Então, respeite seus cabelos brancos. Respeite meus cabelos brancos. Então, eu sei como é que é manifestação na Paulista. É um grande risco fazer manifestação na Paulista, porque a Paulista é gigantesca. Ela entrega, né? Ela entrega. Né? Então, quer dizer, você precisa realmente ter muita gente. O que pode acontecer, inclusive, um fiasco. Não que você não tenha razão em dizer, não, vai ter movimentação, não resta dúvida. Mas será que, como nós estamos vendo nessas fotografias aí, será que vai ter realmente o que ele está imaginando que vai ter?
não é? Quer dizer, a Paulista é muito grande. Para você fazer uma manifestação que convença, quer dizer, tirar a fotografia aérea da Paulista, não é bem assim, não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil assim, não, né? Então, o Vale do Anhangabaú, a mesma coisa, né? São lá áreas muito grandes, mas a Paulista é pior, porque a Paulista ela tem referência, você tem fotos de outras manifestações que você pode comparar. Inclusive, eu tenho até um vídeo antigo meu fazendo essa comparação com fotos, né, tiradas do mesmo ângulo, quer dizer, então, não é essa facilidade que eles estão pensando. Mas vamos ver, né? Eu estou, assim, do ponto de vista de golpe, de coisa, não vai acontecer nada. Mas pode haver violência, sim, pode haver quebra-quebra, o que vai ser até pior para ele, né? E dependendo do que ele falar também, está arriscado até ele sair preso de lá. Então, é isso. Vamos ver. Bom, aí vamos lá. Nessa confusão, né? Os manifestos, né? Então, aí eu vou ler a sequência das reportagens, né? Que são várias, porque as coisas foram evoluindo. Né? Sim. Manifesto suspenso pela Fiesp pede que Constituição seja respeitada. Leia a versão Alexa Salomão. O manifesto, que atraiu a assinatura de 200 entidades empresariais para pedir harmonia entre os poderes da República, tem apenas 5 parágrafos. A versão mais recente, a que a Folha teve acesso, circulou no sábado 28. Segundo o ministro Paulo Guedes, a publicação do texto foi suspensa pela Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo. A previsão era que fosse publicado nesta terça-feira, 31, e que alguém da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né, entidade que representa os bancos, teria transformado o documento em um ataque ao governo de Jair Bolsonaro sem partido. O documento, no entanto, não cita nenhum dos representantes dos 3 poderes da República e destaca que as entidades signatárias veem com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidades entre as autoridades públicas. O texto também defende que o momento exige do Legislativo, do Executivo e do Judiciário aproximação e cooperação, e que cada um atue com responsabilidade nos limites de sua competência, obedecidos os preceitos estabelecidos na nossa Carta Magna. É o anseio da nação brasileira. Aí foi aquela coisa, né? 200 entidades se reuniram e a Fiesp ficou de coordenar e publicar. O SCAF não dá moleza. Se escafedeu. Pois foi horrível isso, né? Foi muito, muito ruim. Né? Eu imagino que isso vai custar caro ao SCAF. Eu acho que nada mais custa caro a ninguém, viu? A verdade é essa. Sabe, assim, não existe mais essa noção de... As pessoas esquecem, mudam de discurso. Isso, aquilo. Eu não sei, eu já não acredito mais. Eu gostaria muito que custasse muito caro para ele. Mas eu acho que eu tô mais incrédulo de tudo. Eu não acho que ninguém mais é punido por nada. Não, sabe, a gente vai ficando um pouco... Você tem razão no certo aspecto, né? Mas uma hora essa onda vai passar, né? E quando essa onda passar, você pode ter certeza que daquele Sérgio não sei o que lá do movimento negro, né? Da instituição lá da Palmares, né? Até o Bolsonaro, vão ser todos chamados como se diz, assumir suas responsabilidades durante o período que aquela coisa que aconteceu em 64, de haver anistia ampla e restrita, irrevogável, blá, 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 isso não vai ocorrer mais. Entende? Assim. Quando a onda mudar, etc. e tal, todo mundo vai ser responsabilizado pelos atos que teve, né? Pelos atos que cometeu. Então, o senhor SCAF, que se aliou de uma forma assim meio estranha ao Bolsonaro, que até o apoiar, a coisa é normal, mas ainda mais do jeito que o empresariado brasileiro depende do governo, né? Vamos falar a verdade. Aliás, dizem as más línguas que o SCAF teve que ceder porque ele devia favores ao Lira, né, em termos do que o Congresso estava votando em relação ao imposto de renda e essas coisas todas, e
Então, quer dizer, você veja, mas só que até aí, ele até como presidente da Fiesp, fazer isso, paciência, é um problema da Fiesp, mas ele coordenando os esforços de 200 entidades, E inclusive tá para entre trás, é quase um peleguismo, né? É complicado. exatamente, aí ficou muito ruim, né? Bom, aí na sequência, a Febraban, tem um comentário aqui, né? Febraban abandona a descrição em relação às investidas de Guedes e cenário econômico deteriorado. Aí a gente faz um comentário também sobre essa questão da economia, né? Bernardo Caran, Júlio Viziac e Larissa Garcia. A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, deixou de lado seu estilo discreto e passou a entrar em embates com o governo de Jair Bolsonaro e, em particular, a gestão do ministro Paulo Guedes da Economia. A instituição que sempre atuou nos bastidores em defesa dos interesses dos maiores bancos do país, evitando exposição pública, rachou depois de uma tentativa de elaborar um manifesto pela harmonização entre os poderes, que, em uma das versões, continha críticas diretas à condução da economia. A tensão entre o setor e Guedes foi agravada pela deterioração do cenário econômico ao longo deste ano. No mais novo episódio, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ameaçaram deixar de fazer parte da Febraban por discordarem de um manifesto em defesa da democracia, endossado pela instituição. O texto foi votado remotamente pelas instituições e votos vencidos, Caixa e Banco do Brasil, pediram então ao presidente da Febraban que a carta tivesse a assinatura de cada banco e não da Febraban. Aí que está. A questão do Guedes é que realmente eles apostaram assim que o Bolsonaro seria controlável, né? Que seria um animal domesticado, né? Seria ficar fazendo piada contra gay, piada contra negro, ia ficar fazendo, né, aquelas coisas, aquelas declarações, né? Enquanto isso, o Guedes ia fazendo aquela reforma que estava na cabeça do Guedes, que embora teria sido desastroso para o país se todo esse pensamento do Guedes tivesse se materializado, mas para os bancos, para o mercado, né, para a Faria Lima e coisa, era bom, não teria problema, né? Então, mas isso não aconteceu, né? Na verdade, o Guedes não conseguiu controlar o Bolsonaro, e, na verdade, ele passou a ser levado ali na coleira pelo Bolsonaro, né? E também tem demonstrado uma incompetência muito grande, uma falta de percepção muito grande, né? De entendimento de como as coisas funcionam, né? Sim. Essa própria proposta aí, que foi, depois a gente até comenta, né? Que o Senado derrubou, de reforma do trabalho, quer dizer, umas coisas assim fora da realidade, que você vê que não vai funcionar, né, que vai jogar o país numa situação que a médio prazo vai ser um desastre, quer dizer, não. Uhum. Então, o pessoal da Faria Lima, né, entenda-se investidores, etc. e tal, começaram a perceber, né, que a coisa não é. Exato. Quer dizer, começou a ficar caro, começou a dar prejuízo. Né? O setor do agronegócio também começou a perceber que essa questão ambiental vai acabar custando caro para eles. Né? Não que eles se preocupem com queimada na Amazônia, não que eles se preocupem com índio, mesmo porque o grosso do agronegócio, os poderosos do agronegócio, não dependem dessas áreas na Amazônia, não dependem de área de índio. Entende? Eles já têm tecnologia e tal para produzir as coisas que produzem e de ser campeões de produção de alimento em áreas já devidamente exploradas, etc. e tal, aplicando tecnologia. Agora, o fato do Brasil ficar com a marca de ser destruidor do meio ambiente pode prejudicar esses produtos que, embora não tenham sido produzidos por devastação na Amazônia ou por tomada de terra de índio, vão ficar com essa marca, né? E os concorrentes internacionais se aproveitam ainda mais dessa situação, né? Então, quer dizer, eles perceberam que a política do governo vai ser prejudicial para o agronegócio, né? Tanto é que o agronegócio divulgou uma nota
de repúdio a essa confusão pô, Eles estão percebendo que nem tudo é arminha para cima e alegria, né? É isso. Quando começa aquela velha frase, né, que o pessoal usa, when money talks, bullshit walks. É isso, entendeu? Quando começa a mexer no banco, vamos parar de bobagem, de exército, de não sei o que, Brasil acima de todos, quero o meu dinheiro. Vamos estar começando a mexer, estão pegando meu espaço no mercado, tem alguma coisa errada, não está funcionando, é isso. exatamente. E, inclusive, teve aquele lance da SECOM que foi de uma profunda infelicidade para comemorar o Dia do Agricultor, fazer aquele cara com uma espingarda nas costas. Quer dizer, é o fim do mundo. quer dizer que então ficou claro que quem manda realmente no agronegócio não está com o Bolsonaro. Ou não é que não está com o Bolsonaro, mas não está satisfeito com não o tá mandamento da coisa. Né? Entendeu? Aí que tá. Chega uma hora que fala, gente, vocês estão me prejudicando. Exatamente. Quem está com o Bolsonaro é grileiro, é exportador ilegal de madeira, essas coisas assim, né? Bom, aí na sequência dessa confusão, né, veio a declaração que Febraban reafirma apoio a manifesto em defesa da democracia. A Febraban, Federação Brasileira dos Bancos, emitiu nota em que afirma o apoio ao manifesto A Praça é dos Três Poderes. Né? A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, reafirma o apoio emprestado ao manifesto A Praça dos Três Poderes, cuja adesão se deu, desde o início, dentro de um contexto plurifederativo de entidades representativas do setor produtivo e cuja única finalidade é defender a harmonia do ambiente institucional no país. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, assumiu a coordenação do processo de coleta de assinaturas e se responsabilizou pela publicação, conforme e-mail dirigido a mais de 200 entidades no último dia 27. A Febraban considera que o conteúdo do manifesto, aprovado por sua governança própria, foi amplamente divulgado pela mídia do país, cumprindo sua finalidade. A federação manifesta respeito pela opção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que se posicionaram contrariamente à assinatura do manifesto. Diante disso, a Febraban avalia que, no seu âmbito, o assunto está encerrado e, com isso, não ficará mais vinculado às decisões da Fiesp, que, sem consultar as demais entidades, resolveu adiar, sem data, a publicação do manifesto. A Febraban afirma seu apoio ao conteúdo do texto que aprovou, já de amplo conhecimento público, cumprindo assim seu papel ao se juntar aos demais setores produtivos do Brasil, num pedido de equilíbrio e serenidade, elementos basilares de uma democracia sólida e vigorosa. Ou seja, no final das contas, a Febraban pegou e confirmou, né, a sua participação nesse grupo de entidades e mandou o Banco do Brasil e a Caixa ficarem com as barbas de molho. Você está congelado ou você está me ouvindo? Pronto. Caiu a internet aqui e voltou. Certo. Você ouviu? Foi o período que você leu, quando você acabou de ler, deixar eles de barbas de molho, é isso mesmo. Isso. Então, mas aí que tá, você usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para fins políticos, pelo amor, né? Não, é o pelo amor de Deus, mas você espera o quê dessa gente? É isso, entendeu? É o esgoto sobre o esgoto sobre o esgoto. É isso, esse é o ponto que a gente chegou, esse é o tamanho do buraco. É o fim do mundo. Não, mas é lamentável. E acabou que vão ficar, né? Quer dizer, sim, exatamente. Como tudo nesse governo, para pensar, grita, mas não faz nada. Tudo continua igual, mas é que a gente passa por um estresse tão grande que parece que o mundo está desabando.
Mas no fim é tudo gritaria, né? O famoso dedo no cu e gritaria, com perdão da expressão. Mas como é que fala? Aí que está o X da questão. Quer dizer, também quando você perde o apoio dos banqueiros, é triste, hein? Pois é. Não que eles estejam assim, mas, Arrasado, né? mas de fato, quer dizer, eles não estão aplaudindo, né? Então já é alguma coisa. Então eu acho que, por isso mesmo que eu falo que a condição dele de fazer um golpe clássico, a cada segundo se torna mínima. É isso né? mesmo, é isso mesmo. Então é isso. Agora, interessante é o que aconteceu lá em Minas Gerais, né? Que tem a FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que é o correspondente da Fiesp, né? Lá em Minas Gerais, e o presidente dessa entidade divulgou um manifesto também, só que aí metendo o pau no Supremo e falando que essas pessoas que foram presas, diga-se de passagem, né, aquele deputado, o Jefferson e companhia bela, são injustas e um ataque à Constituição e ao direito de livre manifestação do pensamento. Né? E aí tudo bem, mas aí aconteceu um revés também. Vamos lá, os empresários de Minas Gerais, de Minas, reagem à FIENG e lançam um novo manifesto em defesa da democracia. Carlos Eduardo Xerém, né, do Estado. Horas após o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, FIENG, Flávio Roscoe, divulgar documento com críticas ao Supremo Tribunal Federal, STF, questionando decisões dos ministros, defendendo sites investigados pela divulgação de fake news e a liberdade de expressão de políticos presos por ataques à corte, um grupo de mais de 200 empresários e executivos mineiros divulgou o documento nesta quarta-feira, dia 1º, nomeando segundo o Manifesto dos Mineiros. Peça defende as instituições brasileiras, o Estado de Direito e a democracia, em contraponto às considerações de Roscoe, feitas também nesta quarta. O empresário é próximo do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, realmente, como você está falando, ninguém mais tem vergonha. O cara é o presidente de uma federação de indústrias, ele é amigo do presidente, então ele usa o peso da instituição que ele preside para fazer uma crítica ao Supremo e defender gente que fala fake news, né? E aí é desmoralizado. A democracia, né, em última análise. Exatamente, e é desmoralizado na sequência, quer dizer, realmente a situação. Agora, isso tudo é o golpe que o Bolsonaro deu. Você vê a própria Fiesp, que não é de. A Fiesp não, a FEBRABAN, que não é de se intrometer, né? Quer dizer, não é que não se intrometa, mas sempre. Mas nessas bastidores sempre foi mais discreta, claro. Né, nos bastidores, resolveu vir a público. Quer dizer, olha a confusão que esse homem está gerando no país, né? O mal-estar que está gerando e a coisa. Então, realmente é de se esperar que a coisa não vá acabar bem para o lado dele, eu acho. Que assim seja. Bom, adesão ao bolsonarismo radical... Isso é o que preocupa. Cresce nas PMs, diz pesquisa. Marcelo Godoy... Às vésperas da manifestação de 7 de setembro, convocados pelo presidente Jair Bolsonaro, agora também, como assim? As manifestações foram convocadas? 7 de setembro sempre, né? Mas aí é que está o tom golpista, né? Pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a adesão às teses mais extremistas do bolsonarismo aumentou 29% nas polícias militares, comparando o comportamento dos policiais em redes sociais neste ano com o que foi observado em 2020. A pesquisa constatou que o crescimento foi maior entre os oficiais do que entre os praças. Não é interessante? Há uma semana, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou o coronel Alexander Lacerda do comando no interior do estado, após um oficial chamá-lo de cepa indiana, e ofender os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros políticos, além de convocar publicamente os amigos para os atos do Dia da Independência, tudo por meio de sua conta no Facebook.
Quer dizer, agora, isso aí é interessante, né? Aumentou 29%, mas qual que era o percentual dentro do contingente antes, né? Faltou essa informação, que seria interessante, porque se era 1%, aumentou 29%, né? Agora, se era 50%, aumentou 29%, é muito significativo. É Quer muita dizer, coisa, exatamente. faltou essa informação. Faltou a referência, né? Faltou essa referência aí de quanto era. Mas esse caso do policial que foi afastado é um caso muito interessante, porque foi importante, foi uma ação dura e expressa do Dória, né? Rápida, ágil, e que, por incrível que pareça, teve críticas. É sempre de ex, né? Gente da reserva, claro. Não, né? Aquele pessoal de fraldão em casa, mas enfim, teve um da rota aí falar que é direito deles se manifestar. São golpistas, né? Golpistas na essência da coisa, de que acham que é isso mesmo, que querem ver pelas costas, ver o Bolsonaro, quer dar tiro em todo mundo, né? Aquela coisa toda. Mas eu acredito, por outro lado, também teve os policiais defendendo, falando, não sejam loucos de se meter em política, fiquem nos seus lugares. Então a gente vê de tudo. Agora, assim, as ruas vão dizer, entendeu? O que vai acontecer. Dia 7 a gente vai descobrir o tamanho desse estrago. Porque realmente o medo não é exército. O medo são as 27 polícias militares, entendeu? Algumas considerações. Primeiro que eu achei interessante esse fato de que a adesão é maior no oficialato do que na tropa em si. Não é? Sim. Depois, outra coisa, que eles não têm direito à participação política, não, senhor. Eles são a Polícia Militar, né? São forças auxiliares do Exército e estão sujeitas às mesmas regras e benefícios que o Exército. Então, quer dizer, na hora da aposentadoria, na hora dos benefícios do salário, etc. Então, aí nós queremos ser forças do Estado. Mas aí quero também ter o mesmo direito do cidadão comum de ir para a rua e me manifestar politicamente. Eles só não podem porque eles carregam armas. Só por isso que eles não podem se manifestar. Exatamente. É igual o caso dos militares, eles têm canhão. Então, como é que eles vão se manifestar politicamente? Né? Quer dizer, eles são forças de Estado e não forças políticas, né? Não forças de governo. Então, não tem direito, não. Agora, achei interessante o fato de o oficialato estar mais envolvido do que a tropa, o que é muito, eu acho muito melhor, né? Porque o oficialato, como você mesmo citou, é muito mais fácil de você controlar, remover, substituir do que a tropa. Né? Haja visto que as polícias militares no Brasil têm um contingente maior que o próprio Exército. Aliás, maior do que todas as forças armadas juntas. Né? A única diferença é o armamento. Mas o contingente das polícias militares é maior do que o contingente das forças armadas. Né? O que, aliás, até certo ponto faz sentido, porque são polícias ostensivas, né, nas cidades. Quer dizer, então, lógico que teria que ter um contingente maior. Agora, quanto ao que você me comentou aí da polícia, dar o golpe, etc., não tem coordenação para isso. Entende? Eu também acho. Concordo. Eles podem ter até vontade, mas não tem treino. O risco não tem aí, né? Não tem treino, assim, pode acontecer incidentes, né? Mas, exatamente, mas tomar em conta do país. Clássico não tem cabimento. Não tem treinamento para isso, não tem armamento para isso, não tem coordenação para isso, porque teria que ter um movimento coordenado de todo o país, de todas as polícias, de todos os policiais de todo o país, qualquer coisa que não existe, né? E ainda por cima bastaria o Supremo Tribunal Federal ou o governo do Estado para solicitar tropas para... Aí o Bolsonaro ia falar não, aí o Supremo fala que sim, e ponto final. Aí a polícia enfrentaria o Exército, o que seria lamentável, né? Mas seria, em última análise, se eles caíssem na besteira. Então, antes naturalmente, de enfrentar a própria tropa que não apoia. Exato, é isso mesmo. Quer dizer, seria de uma irresponsabilidade muito grande se o Bolsonaro sequer sonhasse com fazer com que a Polícia Militar, esse pequeno contingente que o apoia, entrasse numa aventura desse tipo. Mas eles policial militar pode ter vários defeitos, mas burro não são.
Então, não pense que eles vão, como diz você, abrir mão da sua situação, da sua carreira, do seu salário, não sei o quê, para defender Bolsonaro, porque não vão, não. Não vão, até porque o cara meia dúzia, sim. não fez nada por eles. Entendeu? Não, uma meia dúzia, aquelas coisas, tudo bem. Mas assim, que vai ter a polícia de São Paulo, da cidade de São Paulo, todos os policiais militares de São Paulo, não vai, nem precisa pensar muito que não vai, não. O que eles querem também, como diz você, como todo mundo, é o seu dinheirinho, o seu saláriozinho garantido, né, a posição social, como é que vai entrar numa de vou invadir a Rede Globo. É uma aventura, é isso, é uma aventura. Bom, aí, primeiro sinal daquelas coisas que eu andei falando, né? PGR denuncia Roberto Jefferson por incitação ao crime e homofobia. Rafael Neves e Gilvan Marques. A PGR, Procuradoria-Geral da República, ofereceu denúncia contra o presidente do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, por incitação ao crime e homofobia. A informação foi antecipada pela CNN Brasil e confirmada pela reportagem do UOL. O documento, datado de 25 de agosto, é assinado pela subprocuradora Lindoura Maria Araújo e foi enviado ao STF, Supremo Tribunal Federal, na semana passada. A denúncia foi motivada por entrevistas e publicações em que o ex-deputado estimulou a população a atacar o Congresso Nacional, o STF e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Agora, a subprocuradora Lindoura, ela foi aquela que fez um parecer dizendo que o Bolsonaro não usar máscara, tirar a máscara do menino lá, mandar a menina tirar a máscara, era uma coisa assim normal. Não tem mal nenhum, né? Não tem mal nenhum, né? É tudo assim dentro de uma coisa perfeitamente aceitável e tal. Então, quer dizer, é estranho que agora, inclusive, tendo o Supremo Tribunal, tendo a PGR lançado aquela nota de que a prisão do Jefferson simplesmente era para atacar o direito de expressão, e de repente sai a subprocuradora doutora Lindoura com uma como é que se diz? Um pedido oferecer uma denúncia contra o Jefferson, né? Portanto, agora o Supremo Tribunal Federal, a atitude do Alexandre de Moraes nem é mais apenas uma atitude de um juiz. A Procuradoria, que é a detentora do poder da ação, né? Agora está pedindo, né, que ele seja processado. Então, sim, você veja que começamos a ter algumas modificações, né? Inclusive, você já vinha cantando essa bola, né? Exatamente. Inclusive, ontem o procurador, o Aras, né, lá na defesa que ele fez, lá na manifestação que ele fez lá no Supremo a respeito daquele problema do marco temporal das terras indígenas, ele não foi exatamente o que o Bolsonaro queria, que ele falou que tem que analisar caso a caso, e não simplesmente, né, como os grileiros querem, né, que simplesmente quem não se manifestou até tanto, perdeu, né? Então, quer dizer, estamos começando assim, eu acho que só não engrossou o caldo ainda, porque, como está muito claro, o nosso querido André Mendonça não está com cara de que vai emplacar. Não, seria muito importante que ele não emplacasse. Mas está ruim. Então, não sei não. Então, eu acho que ainda, né, quem sabe, poderia ser o Aras o indicado, né? Mas não sei. Assim que resolver essa questão, não sei. Inclusive, não sei também, dependendo do que ele aprontar, o Bolsonaro aprontar no dia 7, também, não sei. Eu não poria a mão no fogo que a Procuradoria não se movimentaria. Entende? Dessa vez a coisa está feia, porque o Aras também fica pressionado por todos os lados, né? Tem o Bolsonaro, tá certo. Mas, passou 2 anos sendo pressionado e nem aí eu entendo que havia... Não, mas não como dessa vez, né? Assim. Mas vamos ver. Eu acho que eu tô curioso para ver o que vai acontecer, entendeu? Bom, nós estamos a menos de uma semana, né, do fato.
do dia D. 100%. Né? Começa aquela contagem regressiva. Não sei quantas horas para o dia 7. Que nem aqueles filmes, né? Ai, meu Deus do céu, realmente é uma piada. Mas, enfim. Mas é. Ah, sim, agora vamos à economia de novo. Time de Guedes sinaliza crescimento menor em 2021, após frustração com o PIB no trimestre. A queda de 0,1 do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, no segundo trimestre, frustrou as expectativas do Ministério da Economia, que esperava um avanço de 0,25%. Né? Agora, a pasta sinaliza que o país pode encerrar o ano com um crescimento menor do que o previsto. Nas projeções mais recentes da SPS, Secretaria de Política Econômica, divulgadas em julho, o PIB brasileiro avançaria 5,3% em 2021. Agora, em nota informativa publicada nesta quarta-feira, dia 1º, a pasta diz esperar crescimento do PIB em 2021 superior a 5%. Técnicos da equipe econômica dizem que não há mudanças na projeção oficial para 2021, por enquanto. Mas lembram que uma revisão dos números será feita ainda este mês. Então, é aquela coisa, né? O que era normal de se esperar, porque com um problema de crise hídrica, né? Quer dizer, você está desestimulando as pessoas de investirem porque, então, inflação em alta, o consumo cai. Juros em alta, o consumo cai. Dólar em alta, as pessoas não podem comprar porque insumos que vêm de fora, fica tudo mais caro, para lá. Quer dizer, o que eles esperavam? E também aquele erro crasso, né, que eles cometeram de, no final de 2020, de paralisar o auxílio emergencial. Uhum. E teve a devolução aí, muita gente teve que devolver dinheiro. Isso também retirou dinheiro da economia e deixou pessoas que estavam Essa consumindo. devolução foi um golpe muito grande para muita gente. Né? Exatamente. Mas uma então, quer dizer, pegadinha de mau gosto, né? pegadinha de mau gosto. Quer dizer, a pessoa gastou o dinheiro, ajudou o país e agora pegaram de volta. Então, era de se esperar, né? Que acontecesse isso. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Então, olha aí como é que está a situação, né? Agora, então, como pode ver aqui, né, tem desde 2015, você vê que final de 2015, né, que aí depois veio o governo Temer, que um crescimento muito pequeno, né, você vê que não é muita coisa, né, e aqui 2020, né, que teve o início da pandemia, essa queda violenta de vai -2, depois -9,2, né, aí começou a pagar o auxílio emergencial, subiu, depois foi interrompido, aí pum. Primeiro trimestre ainda de 2021 ainda cresceu 1,2% e agora caiu 0,1%. Então a tendência é ficarmos pior que essa fase aqui, né, pelo visto. Que situação, pois é. Não, e de uma certa forma, até de certa forma isso pode ser até que ajude em alguma coisa, porque se você tivesse a economia crescendo vigorosamente, com esse problema de energia que nós estamos, de falta de geração de energia, perigando ter apagão do jeito que estamos, imagina, se você ainda tivesse um país em crescimento com esse problema de energia. Ia ser seria caótico, né? Então, as perspectivas não são muito boas, né? A bolsa caiu bastante, né? A última vez que eu olhei hoje estava 118, para que chegou a quase 125 pontos, né? Dólar naquela 5 e tanto, né? Então, aliás, nesse mesmo período lá do ano do governo Dilma, Lula e Temer, se a gente fosse analisar a mesma sequência, o dólar era para estar em 3 e pouco, está em 5 e tanto. Né? É uma diferença muito grande. A situação deteriorou muito, né, em relação ao que era. E graças ao Faria Loser, né? Porque
Talvez até tivesse pior se ele tivesse implementado tudo. E ainda mais essa coisa do como é que se diz? Do trabalhismo, né? Quer dizer, da reforma trabalhista, quer dizer, você tirar direitos, tirar coisas, você De prejudicar o uma trabalhador calordice, assim, uma achando que pessoa vai ter 3 milhões de empregos só na cabeça do Guedes mesmo, né? Exato. Bom, aí vem justamente sobre esse assunto. Senado impõe derrota ao governo e derruba a MP, medida provisória, né, com mini-reforma trabalhista. Tiago Rezende, Washington Luiz. O Senado rejeitou nesta quarta-feira, dia 1º, o projeto que criaria novos programas trabalhistas e impôs uma derrota aos ministros Paulo Guedes, da Economia, e Onyx Lorenzoni, Trabalho e Previdência. O governo tentou negociar e até mesmo propôs um enxugamento da proposta, com a retirada de trechos que alteravam a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas a estratégia não foi suficiente. Por 47-27, o plenário do Senado derrubou o pacote trabalhista defendido pelos ministros. As medidas já haviam sido aprovadas na Câmara, onde o clima político é mais favorável ao Palácio do Planalto do que no Senado. Agora, essa história, parece que a medida inicial, né, chegou à Câmara com 10 artigos. Tá. Que eram coisas assim, simplesmente para a manutenção daquela suspensão da cobrança de FGTS, não sei o quê. Lembra que é uma suspensão da cobrança para manutenção do emprego? Basicamente, seria só a renovação disso e estamos conversados. 10 artigos. Aí, tramitou na Câmara, aí os ministros, esses dois cabeça de bagre, começaram a conversar, e inseriram, foram para 60 e tantos artigos, no qual eles inseriram essas reformas, que é a suspensão... Pacotinho de maldades, né? Pacotinho de maldades, inclusive com aquela história do aprendiz, né, que o cara ia ganhar não sei quanto para fazer um curso, e depois descansa 30 dias e estamos conversados. E um outro que não direito nenhum, né? Aliás, só suspenderia a cobrança do FGTS, o que é meio esquisito, porque a empresa iria raciocinar, nesse aqui, que é o programa do aprendiz, não sei o quê, eu não pago nada. Nesse aqui eu pago, só não pago o FGTS. Então, qual que a empresa vai preferir, normalmente? O que não paga nada. Então, quer dizer, são inclusive propostas que não analisam como o mercado vai reagir diante delas, né? Então, não deu certo. Né? E foi por água abaixo. Quer dizer, mais uma derrota, quer dizer, você vê que é um governo que não consegue fazer nada direito. Né? Eles não perguntam para ninguém, eles não consultam ninguém, eles não simulam realmente rigorosamente nada. Vão fazer de orelhada. Vão fazer de orelhada. E aí dança, né? E também uma certa demonstração de como o Lira tramitou isso na Câmara, a toque de caixa, né? Achando que ia, como diz, passar a boiada, né? E a boiada bateu ali no mata-burro. Deu uma engasgada. Deu uma engasgada no mata-burro. Então, não deu. Ainda bem, né? Porque realmente não é precarizando as condições de trabalho que você vai resolver uma crise do tamanho da natureza da nossa. Não é por aí. E 3 milhões de empregos, uma ova. Imagina que isso vai gerar emprego. Vai gerar precarização, gente, né, trabalhando quase a nível escravo. Né? Inclusive, nós vamos fazer 200 anos da proclamação da República agora, né? Então... A República foi 89, 1889, não é isso? Ou é da Lei Áurea? Não, é da República, né? Ou é peraí, quer ver? Peraí, vamos ver. Ou é da Independência, ou é da República? Peraí. É da Independência, 22. É da Independência, isso. Então tá. Então vamos fazer 200 anos ano que vem da proclamação da independência do Brasil e querendo voltar à escravatura. Né?
Então, Exato. lamentável. Estamos bem, estamos Cada dia melhor. certo. Isso. Bolsonaro protege militares e apoiadores, veta crime por fake news, mas revoga a Lei de Segurança Nacional. Mariana Holanda Cristina Camargo. O presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente o projeto aprovado no Congresso que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que revoga a Lei de Segurança Nacional, LESN, um resquício da ditadura militar que vigorou entre 1964 e 1985. A decisão do presidente inclui veto a 5 trechos. Ao menos 2 deles podem beneficiar parcela de apoiadores do presidente. Comunicação enganosa em massa e o aumento de pena quanto aos crimes contra o Estado de Direito forem cometidos por militares e outros agentes públicos. Os vetos ocorrem a menos de uma semana das manifestações de 7 de setembro, marcadas em apoio ao presidente e que têm gerado apreensão em críticos devido aos votos golpistas que devem pautar o ato. Bolsonaro recuou do veto do artigo 4º do projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. Como a Folha mostrou, auxiliares militares o pressionavam nesse sentido. Eles argumentavam que a derrubada da Lei de Segurança Nacional atentaria contra a soberania nacional. O texto foi enviado à sanção presidencial pelo Senado em 12 de agosto. A discussão da matéria pelo Congresso ocorreu em meio à escalada de declarações golpistas de Bolsonaro, que chegou a colocar em dúvida a realização das eleições de 2022. Pois é. Então, agora, bom, também o Congresso pode derrubar os vetos. Pode. Ainda bem, pelo menos a Lei de Segurança Nacional caiu, isso já é um ganho. Mas essa questão da fake news, assim, não tem por que não prosperar, né? Não sei, eu acho Foi assim, o famoso bate com a mão, assopra com a outra, e ficou por isso mesmo. Eu acho que sem essa questão das fake news, nós ainda corremos muito risco, né? Haja visto o que aconteceu em 2018. Quer dizer, é preciso punir essas pessoas que usam as redes sociais de forma absolutamente irresponsável e usando, inclusive, muito dinheiro para fazer isso, e alguns até dinheiro público, né? Quando a SECOM financia propaganda nesses sites, nesses blogs, etc. e tal, ela está usando dinheiro público para que as pessoas façam esse tipo de fake news, né, de propaganda enganosa e de geração de propaganda de ódio, de preconceito. Quer dizer, realmente o Congresso precisava, como é que se diz, derrubar esses vetos, né? Ainda há condições, né? Vamos ver, né? E, por fim, Renan Bolsonaro abriu empresa com a ajuda do lobista bem investigado pela CPI, mostram as reportagens. Né? A empresa de Constança Rezende e Raquel Lopes. A empresa de Renan Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, foi aberta com a ajuda do lobista Marconi Albenaz de Faria, apontado pela CPI da Covid como um dos intermediários da Precisa Medicamentos, mostram trocas de mensagens. As informações constam de conversas do WhatsApp obtidas pela Folha entre o advogado e o filho do mais novo do presidente Jair Bolsonaro, após quebra judicial de sigilo do lobista, a pedido do Ministério Público Federal do Pará e de análise de documentos da Receita Federal. Os diálogos foram enviados à CPI pela Procuradoria, depois que os investigadores daquele estado, que apuravam a influência do lobista em uma indicação para o órgão público, viram que Marconi havia sido citado nas negociações da Precisa Medicamentos. A Precisa está no centro das apurações da CPI por suspeitas de irregularidades nas negociações da vacina indiana Covaxin. O Ministério da Saúde decidiu encerrar o contrato de 1,6 bilhão com a empresa para a compra de 20 milhões de doses do imunizante.
Não tem um nessa família que haja corretamente, será? Essa é a pergunta que eu Não, é faço. impressionante, né? E assim, Cara, não tem um que preste. ao arrepio de qualquer bom senso, ao arrepio de qualquer ideia. O cara É, pega o arrepio da lei, que a loucura, mãe cara. e ele alugar aquela mansão lá em Brasília de aluguel de 3 milhões, imagina? Ah, perdão, Não, de a 3 casa é de 3 milhões. milhões, É, mas o quanto que é aluguel, um mas o aluguel aluguel é de uma caro, tá casa de 8 3 mil reais, milhões? eu acho. Né? Pois Então, é, cara. e pagos como, né? E aí a empresa do cara vamos dizer, impulsionada pelo mesmo cara que está fazendo as tramóias da vacina da Covaxin. Quer dizer, é Sim. uma família inteira, né, integrada em fazer esse tipo de coisa. E já vinham fazendo há 30 anos. Né? A única coisa que agora aumentou o nível do volume das coisas, né, o upgrade, né, Uhum. e olha, não sei não, hein, é porque ainda eles estão no poder. Depois que a coisa bichar para eles, sei lá o que, que não vai aparecer disso aí, né? Porque eles não devem estar mais trabalhando com Caixa 2, rachadinha. rachadinha, peculatos, Isso essas aí coisas, ficou para né? trás mais uma vez, sem aquela coisa, você tira a pessoa da favela, mas você não tira a favela da pessoa. Então é isso, é uma gente de cabeça pequena, realmente, né? É, inconsequente. E o mesmo rapaz, né, que poderia até escapar um pouco disso, né? Ele não está na política ainda, né? Mas tá mais do que nunca, né? Um lobista, Sim, mas mas não tá num cargo ainda oficialmente, né? não Não tem um tem. cargo. Mas você não tem a dúvida que talvez em 2022, Mas claro, né? claro que sim. Pelo menos um vereadorzinho aí, uma coisa, Ele... ele vai tentar, Alguma né? coisinha ele leva. E ele é bonitão, então você já viu que, né? Tem gente que, né? Bonitão, eu deixo por sua parte. Para mim, ele tem a cara de rato morto, que vou te falar uma coisa. Rato morto. Ai, eu não vou nem ler a notícia que se segue, é só comentar, né, um pouquinho sobre esse assalto Cinematográfico, né? Triste cinematográfico. que 3 pessoas. Né, um desfecho triste, mas foi uma barbaridade, né? Você vê refém pendurado no capô, uma coisa gravíssima. Não, E e o mostra negócio, como essas cidades estão sujeitas, né, a isso. e assim mesmo, apesar de ter sido cinematográfico, o pessoal amador, né? Porque as coisas que aconteceram mostram que planejamento nenhum, como é que se diz? Deixaram arma, deixaram carro, Foram uma deixaram bomba, truculência, né? foram aquela coisa. Agora, e o que é pior, né? O resultado prático que eles obtiveram foi bicho. Se tivesse entrado numa agência, talvez, e pegado qualquer coisa, Teria pegou a sido mesma menos coisa, barulho e quase a mesma né? coisa, é isso mesmo. Porque, inclusive, os banqueiros que não são bobos, né, já tem um sistema que não sei se você ouviu falar, né, que quando o sistema percebe que existe explosão em qualquer coisa, o sistema joga uma mancha as notas e começa a Existe isso. triturar. É. Quer dizer, né, perdeu-se tudo. Um risco desse, além de terem matado gente, poderiam ter morrido, traumatizaram, né, a coisa. Vão ser perseguidos, porque um troço dessas proporções não vai ser deixado barato, né? Exato. E por uma mixaria em termos, né? Não foi o assalto ao trem pagador, né? Então, assim caminha a nossa. Isso no país que o presidente defende armas e não sei o quê. Olha aí. Tem que armar o pessoal, tem que armar. Onde é que as armas foram parar? Na mão dos bandidos, né? Então, é lamentável. Não é Vou, moleza, não. Então, estamos a quantos dias? A 4 dias do dia D? 4 dias do dia D. Vamos ver o que E promete. Estou curioso. próxima vez que nós voltarmos, nós já vamos estar com isso consumado. Já, muito bem Consumado é. pautado. Então, vamos ver o que a gente vai Se não comentar. estivermos presos, sexta que vem estaremos aqui. Não vai entrar PM aqui para me prender. Pode ficar cegado, que não vem. Nem o exército não vai vir, então, né? Bom Vamos demais. aguardar. Quer falar mais alguma coisa? Só isso, tudo resolvido. Então tá bom, a gente agradece a companhia de vocês, como sempre. Vão lá nas playlists, ver os outros assuntos. Semana que vem tá chegando mais coisa lá sobre saúde integrativa e espiritualidade.
E a gente volta com É para Provocar na semana que vem. E esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Até a semana que vem, pessoal.